Queridos irmãs e irmãos, nós estamos vivendo um momento trágico da história de nosso país. O momento onde nós estamos acompanhando o governo brasileiro, o governo da senhora Dilma Rousseff, que a todo custo quer implantar o aborto no país. Implantar o aborto de uma forma velada. E triste é ver que muitos de nós cristãos estamos apostatando o nosso caminho. Estamos nos calando diante do demônio que quer a morte dos inocentes. Da mesma forma que o demônio perseguiu Jesus e na pessoa de Herodes queria matá-lo, hoje o demônio que rege o nosso governo está perseguindo tantos meninos Jesus, tantas crianças inocentes, para matá-las no seio da sua mãe. E triste é ver que pelo novo Código Penal que querem entrar em aprovação, um animal vale mais do que uma criança. Nós vemos hoje as leis do Brasil. Se mata um ovo de tartaruga, porque já se concebe que ali tem a vida. Se destrói o ovo de tartaruga, um crime inafiançável, com pena de prisão. Agora, se uma mulher mata o bebê no seu ventre, não vai presa. Querem implantar com esta nova ditadura de morte o aborto como algo bonito, como pelo bem do corpo da mulher. Mas o Senhor diz: não matarás. Ou nós obedecemos a Deus ou ao demônio. E esta mensagem que eu vou dirigir agora, a mensagem, texto elaborado, sintetizado pelo professor Monteiro, é para todos aqueles que compreendem o valor da vida. Irmãos e irmãs, o governo brasileiro, atentando abertamente contra o direito humano à vida, apesar de todas as promessas realizadas no período eleitoral de 2010, prepara-se agora para desencadear uma nova investida para implantar o aborto no país. Farta documentação é encontrada no Diário Oficial da União, mostra que o governo Dilma, através do Ministério da Saúde, em convênio com a Fundação Oswaldo Cruz, contrariamente às promessas que a senhora presidente havia assumido durante a campanha eleitoral, está dando continuidade às novas iniciativas para implantar o aborto no Brasil, cujos princípios datam de 2009, época do governo Lula, até o presente. Trata-se de uma estratégia inteiramente nova para os padrões brasileiros, que começou a ser elaborada internacionalmente nos anos 90 pelo IPAS e aperfeiçoada nesta primeira década do século XXI pelas organizações Rockefeller. E dentro dessa nova linha, o governo utilizará o Ministério da Saúde para preparar uma nova norma técnica pela qual o sistema de saúde brasileiro
passará a acolher as mulheres que desejam fazer o aborto e orientá-las sobre como usar corretamente os métodos existentes para abortar. A história completa do que está por trás das novas iniciativas do governo é repleta de irregularidades. É necessário conhecer todo esse histórico para entender a extensão do que está acontecendo e assim poder atuar eficazmente contra essa nova estratégia do demônio para implantar a cultura de morte e morte dos inocentes na nossa pátria brasileira. Vamos explicar melhor. Nesta quinta-feira, no dia 29 de junho, uma comissão de 27 deputados da Câmara Federal protocolou 2 requerimentos oficiais que exigem do Ministério da Saúde, sob pena de crime de responsabilidade, explicações oficiais sobre os programas do atual governo destinados a implantar o aborto no Brasil. Assim, irmãos, nós vemos que o problema transcendente as fronteiras de qualquer país, já que faz parte de um plano conjunto, pesadamente financiado pelas organizações internacionais, que investem e querem a promoção do aborto no mundo e especialmente no Brasil. É importante que você, meu irmão e minha irmã que está agora vendo este vídeo, saiba que na quinta-feira passada, dia 28 de junho de 2012, uma coalizão de 27 deputados protocolaram este requerimento. Requerimentos esses que receberam os nomes de RIC 2831/2012 e RIC 2830/2012. Mas o que seriam esses requerimentos? O requerimento RIC 2831/2012 solicita explicações oficiais do Ministério da Saúde a respeito de 5 contratos para que, em convênio com a Fundação Oswaldo Cruz, formar grupos e estudar e legalizar o aborto no Brasil. A existência e os objetivos dos contratos constam das edições do Diário Oficial da União dos meses de dezembro de 2009, outubro de 2010, dezembro de 2010, dezembro de 2011 e janeiro de 2012. Os deputados solicitam que o Ministério da Saúde apresente no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, as cópias integrais dos 5 contratos relativos aos estudos sobre aborto e a sua legalização no Brasil, os respectivos planos de trabalho, a lista dos profissionais envolvidos nos trabalhos empreendidos, a metodologia utilizada e os relatórios e a documentação produzida. Já o requerimento RIC 2830/2012 solicita os relatórios de trabalho produzido por diversos servidores do Ministério da Saúde, que em meses recentes foram enviados ao estrangeiro para estudar programas de implantação de serviço de aborto seguro. E o texto do relatório afirma essas seguintes palavras: identificamos que num período de apenas 10 dias foram autorizadas as viagens de 3 servidores do Ministério da Saúde para os outros países, com o objetivo de acompanhar
e ou estudar projetos e programas sobre o aborto seguro, o que nos leva a acreditar que as viagens podem fazer parte de uma possível política pública em fase de construção no Brasil, com o objetivo de orientar as mulheres brasileiras sobre procedimentos abortivos, como vem sendo amplamente divulgado pela imprensa. Apresentamos este requerimento para conhecermos o que de fato tem sido construído pelo Ministério da Saúde nesta área. Quem são os servidores dedicados aos projetos e programas voltados ao oferecimento de serviços de aborto seguro? Quais os investimentos já feitos, em quais países o Brasil busca modelos, metodologias e técnicas sobre procedimentos abortistas? Temos o firme compromisso de promover a defesa da vida, zelosos do fiel comprometimento da fala da então candidata Dilma, que, se eleita seu governo, não apoiaria nenhuma iniciativa que estimulasse a prática do aborto ou sua descriminalização. Assim, os 27 deputados que assinaram ambos os requerimentos são João Campos, PSDB, Goiânia; Harold de Oliveira, PSD, Rio de Janeiro; Pastor Eurico, PSB, Pernambuco; Marcos Rogério, PDT; Gilmar Machado, PT, Minas Gerais; Ronaldo Nogueira, PTB, Rio Grande do Sul; Leonardo Quintão, PMDB, Minas Gerais; Lorival Mendes, PT, do B, Maranhão; Costa Ferreira, PSC, Maranhão; Dr. Grilo, PSL; Thelma Pinheiro, PSDB; Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro; Pastor Marco Feliciano, PSC, São Paulo; Márcio Marinho, PRB, Bahia; Roberto de Lucena, PV, São Paulo; Ronaldo Fonseca, PR; Antony Garotinho, PR; Valnei Rocha, PTB, Rio de Janeiro; Rosinha de Adefal, PT do B; Edmar Arruda, PSC; Stefano Aguiar, PSC; Jefferson Campos, PSD; George Hilton, PRB; Onix Lorenzoni, DEM, Rio Grande do Sul; Marcelo Aguiar, PSD, São Paulo; Anderson Ferreira, PR, Pernambuco; Eduardo Cunha, PMDB, Rio de Janeiro. Já na quarta-feira, no dia 6 de junho, a Folha de São Paulo, em reportagem de capa, afirmava que, segundo o secretário da Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, o sistema de saúde brasileiro passará a acolher as mulheres que desejam fazer o aborto e orientá-las sobre como usar corretamente os métodos existentes para abortar. Centros de aconselhamento indicarão quais são, de cada caso, os métodos abortivos mais seguros do que os outros. E a Folha afirmava ainda que o modelo será copiado do Uruguai, que adota o protocolo desde o ano de 2004. A proposta, diz ainda a Folha, foi abordada na última semana de maio pela ministra Eleonora Menicucci, que afirmou que somente é crime praticar o próprio aborto, mas que o governo entende que não é crime orientar uma mulher sobre como praticar o aborto. Depois de orientada sobre como praticar o aborto, uma vez consumado o delito, a mulher passaria por uma nova consulta para evitar maiores consequências pós-aborto. Ainda, segundo a Folha, afirma: para os que desenvolveram a política,
ela não só é uma atitude legal, como é ética de direito humano básico. É triste vermos essa ditadura de morte. A senhora presidente Dilma Rousseff, que pegou para tantos ministérios no governo mulheres totalmente favoráveis ao aborto e que estão dispostas a caminhar na agenda abortista, na implantação do aborto do país. Na quinta-feira, no dia 7 de junho, o jornal Estado de São Paulo notificou que, na segunda-feira do dia 11 de junho de 2012, o Ministério notificou que o Ministério irá reunir-se para preparar uma cartilha para orientar as mulheres que desejam abortar. E a cartilha será distribuída em todo o Brasil e deverá ficar pronta até o fim do mês de junho. E dizia: o Ministério da Saúde e um grupo de especialistas se reúnem na segunda-feira para discutir programa para aconselhamento de mulheres que decidiram abortar. A comissão vai sugerir a formulação de uma cartilha com orientações para que o procedimento seja feito com segurança. A intenção é fecharmos o material de orientação em no máximo um mês, afirmou o coordenador do grupo de estudos sobre o aborto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Thomas Golop. O formato final do programa será definido pelo Ministério. A cartilha conteria, por exemplo, informações para a mulher escolher o lugar do procedimento. Que absurdo, irmãos! Vermos o demônio implantando a morte e nós cristãos estamos de braços cruzados, nos calando. Nós devemos agir, devemos tomar consciência dessas informações para podermos agir, para salvar a vida dos inocentes, daqueles que não podem se defender, contra a agenda abortista, contra a agenda feminista, contra a agenda dessa ditadura de morte, encabeçada por essas grandes organizações que querem implantar o aborto no Brasil. No sábado, dia 9 de junho, o Correio Brasiliense notificava que ao longo do mês de junho, uma comissão de trabalho se reunirá com os técnicos do Ministério da Saúde para formular uma norma técnica que servirá de base para um programa de aconselhamento para mulheres com gravidez indesejada. Além disso, o Correio Brasiliense também informa que o Ministério pretende liberar para o público a venda de remédios abortivos, hoje de uso reservado somente à rede hospitalar. Desta maneira, os médicos poderão orientar as mulheres sobre como praticar o aborto seguro e os medicamentos necessários estarão amplamente disponíveis para o público em todas as farmácias. Ainda segundo o Correio Brasiliense, a professora Débora Diniz, pesquisadora do Instituto de Bioética dos Direitos Humanos e Gênero, ANIS, uma das organizações que representam o Brasil no CLACAI, ou Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro, a entidade que já mencionamos, fundada em 2006 pelas organizações Rockefeller, a proibição da Anvisa de que os abortivos fossem comercializados, não fossem comercializados para o público. E dizia, foi baseada em uma prática moral. Eles não estavam preocupados com uma epidemia abortiva. Avalia, segundo a especialista, agora, 20 anos depois da primeira regulação, é necessária uma mudança de postura. A argumentação sustentada por grupos feministas e médicos
é de que tirar o remédio de circulação foi um erro. Assim nós vemos como a agenda abortista vai caminhando para legalizar o aborto, para que o aborto seja praticado pelas mulheres sem a punição. Mas o que fazer? Podemos fazer muito, irmãos, muito para impedir que essas coisas aconteçam. Os governantes são eleitos pelo povo, por nós, e devem representar aqueles que o povo elegeu, não representar interesses internacionais, abortistas e feministas. Se o povo brasileiro entende que o aborto é homicídio, e sobretudo para nós cristãos, um grave pecado, é a morte, é necessário que nós nos manifestemos e que exija de nós, assim exigindo dos governantes, uma postura ética, moral adequada, porque são eleitos por nós. E numa segunda fase é necessário divulgarmos essas informações do plano abortista camuflado, escondido do governo. Podemos também contatar na nossa rede, nos nossos e-mails, Facebook, Twitter, divulgar este vídeo juntamente com essas informações, para que todos possam ter acesso à gravidade do plano de morte encabeçado pelo demônio que está em nosso país. Você que também está vendo este vídeo, passe para o teu pastor, para o líder da tua comunidade, para os teus amigos, passe para que todos nós possamos nos mobilizar em fazer alguma coisa, explicando assim a urgência de nos mexermos para lutarmos contra a morte. E também é necessário, é mister, que nós contatemos as autoridades políticas, contatemos o Congresso Nacional. Assim, irmãos, escreva e-mails, faxes, destinados ao governo Dilma, explicando que o governo Dilma está sistematicamente preparando a implantação do aborto no Brasil. E nós podemos ver assim um governo triste, que não está honrando com a sua palavra a favor da vida. Esperamos que isto mude, que não seja verdade, que o governo mostre que ele vai honrar com a sua palavra em favor da vida, e não o contrário. É necessário que nós expliquemos também tudo isto e mandemos e-mails também aos poderes judiciários, legislativos, façamos barulho na mídia, principalmente nós católicos, na nossa mídia católica, pois nem todos os deputados estão acompanhando com devida atenção o que está acontecendo, esse gravíssimo problema. E muito menos nós estamos encontrando pessoas que apoiam os deputados que estão contra estas medidas. Peça assim, meu irmão, minha irmã, que o deputado do teu estado se manifeste junto à presidência da Câmara a favor da aprovação dos recursos da REC 148/2012 e REC 147/2012, para que o próprio plenário da Câmara possa pronunciar-se sobre a suspensão das decisões do Supremo Tribunal Federal, que invadem a competência exclusiva do Poder Legislativo. É necessário que nós nos possamos nos mexer. Contate também, meu irmão, a Casa Civil e o Ministério da Saúde, por e-mails, por telefones, mostrando com educação, mas com clareza, que você, o povo brasileiro, compreende exatamente o que o nosso governo está fazendo,
que o governo está violando sistematicamente o direito à vida, quebrando as promessas que havia feito ao eleger-se em outubro de 2010. Até o momento, o Ministério da Saúde e a Casa Civil têm manifestado surpresas aos que os contatam, afirmando com toda evidência não ter conhecimento de qualquer iniciativa no sentido de promover o aborto no Brasil. Vamos quebrar com esse cinismo. O povo brasileiro, nós entendemos que o aborto é um homicídio. Homicídio, a morte de um inocente, é crime. E não está de acordo com a implantação, nós não estamos de acordo com a implantação desta prática. Não tenha medo, não tenha receio de pedir com firmeza, com educação, a demissão dos ministros e funcionários que estão articulando o crime do aborto no Brasil. Entenda que é seu direito, pois essas pessoas estão no governo para servir o povo e não para o contrário. E muito menos elas estão no governo para instruírem a violação sistemática do direito à vida no país. Se não podemos pedir a admissão dessas pessoas, simplesmente o Brasil não é mais uma democracia. Peça, portanto, simultaneamente, com firmeza e educação, a demissão imediata da ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria das Mulheres, totalmente a favor do aborto, a demissão imediata do secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, que está coordenando a implantação das novas medidas a serem tomadas pelo Ministério. É assim o rompimento dos convênios do Ministério da Saúde com o grupo de estudo e pesquisa sobre o aborto do Brasil. Assim, meu irmão, escreva aos deputados federais, entre na internet no endereço www.deputadosfederais.pdf, que ali você encontrará o telefone e o e-mail dos deputados federais do teu estado, para que você possa se manifestar. Entre em contato também com a Casa Civil da Presidência, com a senhora Gisele Helena Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil, chefe de gabinete Carlos Carbone, com a secretária do chefe do gabinete Tassiana Carvalho. Entre em contato e se manifeste pelos telefones 0 operadora 61 3411 1573, 0 operadora 61 3411 1935. Entre pelo fax 0 operadora 61 3321 1461 ou pelo e-mail casacivil@presidencia.gov.br. Entre em contato também com o secretário executivo Beto Vasconcelos, telefone 0 código de área 0 operadora 61 3411 1034, pelo e-mail beto.vasconcelos@presidencia.gov.br. E é possível também que você escreva e manifeste a sua opinião a favor da vida, contrário ao governo que está dando sinais da implantação do aborto, indo contra o prometido. A senhora Dilma Rousseff, escreva diretamente para a senhora presidente no e-mail gabinetepessoal@presidencia.gov.br.
no Brasil. Pedimos encarecidamente que você que recebe este vídeo comunique-o à sua rede, transmita-o e faça a tua parte protestando contra a ditadura de morte que quer ser implantada no Brasil. E eu vos deixo um grande abraço e vos animo. Coragem! Tenha ânimo! Vamos dar as mãos e lutar! Mostrar que somos cristãos! Sem medo! Manifestando a nossa opinião e lutando a favor da vida! Para que no último dia o Senhor possa olhar para nós e dizer: vem, meu filho, entra no reino do teu Pai. Porque senão, se nós ficamos de braços calados, o Senhor dirá a nós: não vos conheço. Vivamos com coerência o nosso cristianismo, porque o Brasil ainda é um país cristão, embora nele está sendo implantada a ditadura de morte, embora nele está sendo implantado uma ditadura que quer calar a boca dos cristãos. E eu vos deixo a bênção especial e materna da Gospel, Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.